Boa noite, irmãos. Hoje vamos dar continuidade ao estudo dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos fazem parte daquele grupo de leis chamado leis morais, que se aplicam tanto ao tempo do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Por que é importante a prática dos 10 mandamentos nos dias de hoje? Por 3 motivos, pelo menos. O primeiro deles é porque nos identifica como povo de Deus. O povo de Deus é aquele que ouve a palavra de Deus e pratica a sua palavra no dia a dia. Não faz menor sentido falar que é cristão e viver de forma contrária à palavra de Deus. Por isso, ao praticar os princípios da palavra de Deus, nós nos identificamos como sendo discípulos de Jesus e povo de Deus. Também um segundo motivo pela qual a importância da gente praticar os 10 mandamentos é que a prática desses mandamentos traz uma verdadeira liberdade para a vida da gente. Diferente do que muitas pessoas pensam, que ao praticar os ensinos da palavra de Deus, que a gente perde a alegria de viver, porque parece que os mandamentos só pedem coisas que nós não gostamos de fazer. A verdade não é bem essa. À medida que a gente obedece a palavra de Deus, a gente passa a ter uma vida mais realizada, mais feliz. Quer um exemplo? Se você não roubar, que é um mandamento do Senhor, que problemas você terá se não roubar? Nenhum. Exatamente isso. Você não terá que ficar se preocupando com polícia, com justiça, com consciência pesada, porque você não fez algo que é ruim. E a palavra de Deus ela é assim, ela nos ensina a fazer o que é certo. E ao fazer o que é certo, as consequências elas são sempre melhores do que a gente imagina a princípio. O contrário também é verdade. Quando você faz as coisas erradas, num primeiro momento, pode até parecer que é mais prazeroso do que fazer o que é certo. Em muitos casos, realmente será assim. Mas quando você pensa a médio e longo prazo, as coisas erradas, elas sempre trazem dor, sofrimento e tristeza, tanto para quem pratica, como também acaba sobrando para quem está ao seu redor. Por isso, a importância de praticar a palavra de Deus é viver numa liberdade de ter a consciência de saber que você não fez nada de errado, que está tudo certo. E essa paz de consciência, essa paz de espírito, não tem dinheiro no mundo que pague isso. E um terceiro motivo para praticar os 10 mandamentos é porque através da nossa vida de discípulos do Senhor, vivendo de acordo com a prática da palavra, nós vamos atrair nossos amigos a conhecer mais a Deus. As pessoas não estão mais impactadas pelo tamanho da Bíblia que você carrega. As pessoas não estão mais impactadas apenas pelas palavras bonitas que você fala no Facebook. Pelo contrário, as pessoas são hoje muito mais impactadas pelo estilo de vida que nós levamos. Se a nossa vida honra a Deus, automaticamente vai despertar nas pessoas o interesse de conhecer a Deus. Por isso, a importância de viver segundo os princípios e valores da palavra de Deus, dentre eles, os 10 mandamentos. Hoje nós vamos abordar o terceiro e o quarto mandamento. Nós já falamos aqui do primeiro e do segundo. O terceiro mandamento está em Êxodo, capítulo 20, versículo 7, que diz assim: Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Esse mandamento nos instrui a não usar o nome do Senhor em vão. Se você for um pouco mais experiente, vai lembrar que algum tempo atrás as pessoas, para reafirmar aquilo que estavam dizendo, elas faziam juramentos, e um deles era: eu juro em nome de Deus. Ela falava isso para dizer que aquilo que ela estava dizendo era verdade. E também tinham aqueles que, às vezes, no momento de susto, ele falava o seguinte: nosso Deus. Era meio que, no susto, ele acabava usando o nome de Deus. E muita gente, às vezes, pensava que isso seria o blasfemar, né? Ou falar o nome do Senhor em vão. Tá certo que a gente deve evitar essas práticas, mas o falar o nome do Senhor em vão vai muito além disso. Até porque o nome de Deus na Bíblia, na verdade, Deus recebe vários nomes, né? Você pode observar que, por exemplo, nós temos Deus sendo chamado de Jeová. Jeová significa eu sou o que sou, aponta para a eternidade, aquele que sempre existiu, que não teve começo
e jamais terá fim. E Deus usa esse nome na sarça ardente quando vai falar com Moisés. A Bíblia também vai apresentar vários outros nomes compostos com o nome Jeová. Por exemplo, você tem o Jeová Jirê. Jeová Jirê significa o Senhor proverá. Esse nome foi usado por Abraão quando Isaac o questiona sobre onde estaria o cordeiro para o sacrifício. E Abraão responde a Isaac dizendo, Jeová Jirê, ou seja, o Senhor proverá. Tem também o Jeová Rafá. Jeová Rafá significa o Senhor cura, e esse nome era uma referência às enfermidades no Egito, ainda no tempo de Moisés. Tem também o Jeová Micadisquim. Jeová Micadisquim significa o Senhor que vos santifica. Esse termo foi usado em Êxodo 31:13. Jeová Shalom, o Senhor é nossa paz. Isso foi usado no período de Gideão, quando os midianitas traziam pavor aos israelitas. Significa Jeová Shalom, Jeová o Senhor é a nossa paz. E você tem o Jeová Shaddai. Jeová Shaddai significa o Senhor Todo-Poderoso. Esse foi usado para Abraão quando eles duvidaram de que poderiam ter um filho. E o nome, o Senhor Todo-Poderoso, fez com que Abraão e Sara tivessem um filho, ainda já sendo velhos. Observa, vários nomes são dados na Bíblia a Deus. Então, quando vem esse mandamento dizendo assim, não fazer uso do nome de Deus em vão, a que nome se refere? Na verdade, a todos os nomes que se referem a Deus. Mas como é possível tomar o nome de Deus em vão? Eu acho que essa é a grande questão aqui, né? Em Romanos 2, versículo 17 a 24, vai nos citar um exemplo de pessoas que não honraram o nome de Deus. Diz assim, ora, você que se orgulha de pertencer ao povo de Deus e apoia-se na lei do Senhor, se você conhece e aprova a vontade de Deus que é revelada em sua lei, se está convencido de que por causa disso você é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, então você que ensina os outros não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha na lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Observe que Paulo aqui está chamando a atenção que os irmãos de Roma, eles pregavam a palavra, eles defendiam a palavra de Deus, mas a vida deles era totalmente contrária àquilo que eles estavam pregando. E dessa maneira, o nome de Deus estava sendo desonrado entre os gentios por causa dessa postura. O que isso nos ensina? Que tomar o nome do Senhor em vão é o mesmo que desonrá-lo, é o mesmo que viver de uma forma contrária, levando outras pessoas a não levar Deus a sério por causa das nossas atitudes. Mas você também tem na Bíblia exemplos altamente positivos de irmãos que honraram o nome do Senhor. Você tem lá em Atos, no capítulo 11, que diz assim, então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Aqui se refere à igreja de Antioquia, que tinha acabado de receber como líderes Barnabé e Saulo, Paulo, né, que se tornou depois Paulo. Mas eles haviam acabado de receber essa liderança e essa igreja ela se destaca por ser uma igreja altamente comprometida com a palavra de Jesus. A tal ponto que as pessoas da cidade, olhando para os irmãos de Antioquia, eles diziam assim, nossa, mas vocês se parecem tanto com aquele homem que surgiu há poucos dias aí, o Jesus Cristo, e a tal ponto que chamavam, as pessoas de fora chamavam os cristãos, os seguidores de Jesus de cristãos. Foi a primeira vez que os seguidores de Jesus passaram a ser chamados de cristãos. Por mais que a palavra esteja no aumentativo, cristão, parece que é um Cristo grandão, né?
mas o significado é pequenos cristos. Cristão significa pequenos cristos. Por que que eles deram esse nome de cristãos para os irmãos ali em Antioquia? Exatamente por isso, porque eles pareciam demais com Jesus e por causa disso foram chamados de pequenos cristos, ou seja, de cristãos. Ser chamado e reconhecido como um cristão significa isso, que a pessoa está vendo em nós características, práticas, costumes, hábitos que faz lembrar Jesus Cristo. E essa é uma pergunta interessante para a gente fazer, né? Ou seja, a minha vida, as minhas atitudes têm honrado o nome de Deus? As pessoas quando olham para mim, elas veem Jesus em mim? Ou a gente está vivendo como a igreja de Roma, que prega o evangelho, mas a nossa vida não tem nada a ver com o evangelho? Tomara que a gente esteja como a igreja de Antioquia, em que imitem a Jesus em tudo aquilo que fazem, falam ou até mesmo que deixam de fazer. Que nós não venhamos a ser parecidos com o de Roma. Na verdade, a palavra de Deus nos desafia a sermos diferentes de tal forma que as pessoas possam olhar para a gente e glorificar a Deus. Isso está em Mateus 5, que diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Observa aqui que ele disse, assim os homens devem observar a cada um de nós, ver as boas obras que praticamos e glorificar a Deus, porque o que fazemos aponta para o Senhor. O que somos, o que falamos, a nossa vida tem que sempre apontar para o nosso Deus. Dessa maneira nós glorificamos, honramos o nome do Senhor. É uma maneira de não usar o nome do Senhor em vão, é honrá-lo com a nossa própria vida. Um nome tem muito a dizer sobre uma pessoa, a que grupo ela pertence. Quando alguém chega e pergunta assim, menino, mas quem é seu pai? Aí, dependendo do nome que a pessoa fala, isso vai causar um efeito positivo ou negativo. E quando as pessoas olharem para a nossa vida e perguntar, mas escuta, que Deus vocês servem? E isso tem que, quando a gente falar o nome do nosso Deus, as pessoas devem glorificá-lo por causa da nossa atitude. Amém? Bom, o quarto mandamento está também em Êxodo, no capítulo 20, versículo 8 a 11, que diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. A gente vê aqui que o Senhor institui nos 10 mandamentos a guarda do sábado. Esse mandamento causa muita polêmica entre os cristãos e os nossos irmãos adventistas, por exemplo, que defendem a ideia de guardarmos o sábado como era guardado no Antigo Testamento pelo povo judeu. Mas o que o Senhor está nos ensinando aqui? A gente tem que pegar o princípio do ensino, né? O que Ele está nos ensinando através desse mandamento. Deus está nos ensinando que a nossa vida, ela até em relação ao uso do tempo, ela tem que honrar a Deus. E isso significa que Deus também se importa a maneira como você vive, a sua agenda, o que você faz com o tempo que Ele te deu. Existem algumas prioridades divinas na Bíblia que Deus deseja que a gente ocupe o nosso tempo com essas prioridades. Talvez você nunca pensou sobre isso, mas é uma grande verdade. Se você fizer uma pesquisa na Palavra de Deus, você vai ver que Deus quer que você gaste tempo ou invista tempo em algumas ocupações
para que você se vá bem. Por exemplo, você tem em Mateus quando o Senhor diz que você deve reservar um tempo para entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com teu pai. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ou seja, você precisa na sua agenda, no seu dia a dia, separar um tempo para estar a sós com Deus. Mas mais do que isso, ele fala também da importância de você reservar um tempo para o seu cônjuge. A palavra de Deus, Deuteronômio, diz assim que o homem recém-casado, ele sequer deveria partir para a guerra, mas ele deveria ficar em casa pelo menos por um ano para fazer a sua mulher feliz. Aí você pode falar assim, mas pastor, isso é impossível hoje. Você tem que pegar o princípio que está por trás disso. O que Deus está dizendo? Você precisa investir tempo no seu relacionamento conjugal. Às vezes, quando as pessoas casam e têm filhos, elas acabam abandonando essa ideia de investir no casamento. Elas acham que o casamento acabou, não tem mais namoro, e aí elas se frustram. Quando passam os anos, que os filhos crescem, casam e vão embora, ficam dois estranhos dentro de casa. Você não deveria fazer isso. Segundo a palavra de Deus, você deve dedicar tempo a fazer a sua esposa, fazer o seu marido feliz. Tempo só para os dois, né? Deveriam gastar tempo somente com os dois. Mas a Bíblia também fala de tempo com a família. Observe que é diferente do tempo com o cônjuge. O tempo com o cônjuge é uma coisa e o tempo com a família é outra. A família já envolve seus filhos, né? E aí ter tempo porque como que a gente sabe disso? Por exemplo, a instrução que Deus dá lá em Deuteronômio, que diz assim que os pais deveriam instruir seus filhos falando pelo caminho, ao levantar, ao deitar, em todos os momentos. Para isso, requer tempo. Você precisa, então, investir tempo com a sua família. O Salmo 128 aponta para uma família feliz. E eles estão ao redor da mesa. E o texto diz assim que o homem que teme ao Senhor, ele será feliz porque ele terá os seus filhos e os filhos dos teus filhos ao redor da tua mesa. Gaste tempo com a sua família. Essa é uma outra prioridade divina para a nossa vida. Tempo para os amigos, a vida social, isso é muito importante. Algum tempo atrás, as pessoas acreditavam que não podia se relacionar com pessoas não cristãs. O medo de que ela perdesse a fé. Mas isso vai contra a palavra de Deus, porque a Bíblia nos ensina a pregar o Evangelho a todas as pessoas, a falar do amor de Jesus e a influenciar as pessoas ao nosso redor. Ou seja, você precisa ter tempo para se relacionar com as pessoas e falar, através desse relacionamento, você falar de Jesus, deixar em evidência o amor e a graça de Deus sobre a vida das pessoas. É óbvio, você não deve se relacionar com pessoas que vão te influenciar a fazer o que é ruim. Você tem que saber qual que é o limite disso, né? Então você deve sim se relacionar com todas as pessoas, mas não deve ser influenciada de forma negativa por aquelas que te afastam do Senhor e dos seus caminhos. Tome cuidado com isso. A outra coisa, ou outro princípio que Deus quer que a gente gaste tempo com Ele, é exatamente com o nosso ministério. Cada pessoa que vem a Jesus recebe um dom. Mesmo que você pense que não tenha, você apenas não descobriu ainda. É possível descobrir, mas você, para descobrir, terá que se dispor a trabalhar e a exercitar suas habilidades a favor do reino de Deus. Deus quer que você gaste tempo com isso. Pedro chega a dizer que nós devemos servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. E esse servir uns aos outros para a edificação do corpo de Cristo exigirá tempo. Ou seja, então, mais uma das prioridades divinas para a nossa vida é o uso do tempo para o exercício do nosso ministério. Ainda tem o tempo para trabalho. Esse não precisaria nem dizer, né? A Bíblia diz assim, aquele que não trabalha, não coma. Ou seja, você precisará tirar do seu tempo um tempo para trabalhar. Faz parte, Deus quer que você trabalhe para que dali levante os recursos necessários para o seu sustento. Então, o trabalho também é uma prioridade divina. Então, nós falamos aqui de 6 prioridades divinas. Deus quer que você tire tempo para estar sós com Ele, para investir no seu casamento,
para investir na sua família, ter tempo de qualidade com a sua família, na sua vida social, com seus amigos, com o propósito de falar de Jesus para eles, para exercer o seu ministério, servindo a Deus e servindo a igreja, cada um com seus dons, e também o tempo para o trabalho secular, onde você vai levantar os seus recursos. Mas ainda tem um sétimo, e esse sétimo é exatamente o que trata esse mandamento. É o tempo do descanso, é o tempo que tem hora que você tem que parar para recarregar as energias, para ficar de forma mais retirada e meditativa, para investir na sua vida espiritual e menos na sua vida física. O quarto mandamento, o princípio que está por trás é o seguinte: quando Deus nos fez, Ele nos fez e Ele diz que o nosso corpo foi preparado para trabalhar por 6 dias e que a cada 7 dias ele deveria descansar em um. E o exemplo maior vem do próprio Deus, quando ele diz assim que ele criou o mundo em 6 dias e todas as coisas, e ao 7º dia descansou. Mas Deus cansa? Não, querido. Isso é apenas para nos servir de exemplo. Quando Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, ele está dizendo assim: a cada 6 dias trabalhado, você deve descansar um. E no original, esse mandamento, quando fala que é para descansar um dia em 7, ele usa o termo sabá. Sabá no original significa descanso. E foi daí que depois originou o nome no dia da semana de sábado. Sábado remete à palavra original que é sabá, e sabá significa descanso. Mas sabe qual é o problema? A gente se apega ao dia da semana e não ao princípio. O princípio é trabalhe 6 dias e folga um. Mas a pessoa vai na letra, né? E aí ela vai e diz, não, tem que ser o sábado. E isso causa um problema grande, porque depois, na era cristã, alguns irmãos entenderam que não deveriam mais guardar o dia de sábado, porque Jesus Cristo havia ressuscitado no primeiro dia da semana, que é o domingo. E aí passaram a guardar o domingo e não o sábado. Para mim, acabou cometendo aí o mesmo equívoco, né? A gente determina que tem que ser sábado ou domingo, e a Bíblia está dizendo que é um dia em 7, não necessariamente domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não é o dia da semana, mas é trabalhar 6 e folgar no 7º dia. No meu caso, a minha folga é na segunda-feira, pelo menos era, agora essa mudança a gente já nem sabe mais. Mas assim, a minha folga normalmente é na segunda-feira, então o meu sabá acontece na segunda-feira. Então é isso que a gente precisa entender. Esse princípio ele se aplica aos nossos dias hoje perfeitamente. A gente só deve pensar que nós somos criados com uma estrutura física para trabalhar 6 dias e folgar no 7º dia. Aqui surgem algumas perguntas, né? As perguntas do tipo sábado ou domingo. Como eu disse aqui, houve esse questionamento muitos anos atrás de que se deveria ser no sábado ou no domingo. E como eu disse, a questão aqui não é qual o dia da semana, mas é descansar um dia em 7. A outra pergunta é, mas o sabá, ele precisa ser no sábado por causa do significado do nome? Mais uma vez a gente cai na mesma resposta, não necessariamente, mas é um dia em 7. Se cair no sábado, que seja no sábado. Se cair no domingo, que seja no domingo, né? E o mandamento, a forma de guardar esse sabá, alguns entendiam que Deus estava declarando aqui o dia da preguiça, né? Ou seja, nesse dia, como o texto mandava, você não vai plantar, não vai colher, porque Deus está falando para uma comunidade agrícola. Então você tem que pensar que é essa figura aqui que ele está usando. Nos nossos dias hoje, poucos de nós trabalham com agricultura, não é? Pelo menos eu acredito que mais de 90% não trabalham com agricultura, a gente trabalha com outras coisas. Então o princípio que está por trás é, você não deve trabalhar serviços remunerados, né? Serviços que você vai levantar recursos para o seu dia a dia. Não, nesse dia você deve reservar-se para o descanso, para a folga e mais do que isso.
É o dia que você deve dedicar-se a um relacionamento mais profundo com Deus e com as pessoas que você ama. Ou seja, é um dia de descanso? Sim, mas é um dia de ter um relacionamento mais próximo do Senhor, um relacionamento mais próximo com as pessoas que você convive com elas e mais, é um dia oportuno para fazer boas obras, para fazer caridade mesmo. De repente está ajudando alguém, assistindo alguém que você sabe que está passando dificuldade naquele dia. Então, nós devemos entender, né, que o sábado, o mandamento, guardar um dia em 7, né, lembra-te do dia de sábado para o santificar, ele está dizendo, lembra-se do dia de descanso, né, lembra-te disso. No original significa isso, ele não está se referindo ao dia da semana, ele está se referindo, lembra-se ao dia de descanso, ou seja, a cada 6, descanse um para você se dar bem. Mas nós temos mais uma questão que já falamos um pouco e vamos voltar nela. O que significa santificar o sábado? O santificar aqui, santificar significa separar-se, né? Ou seja, nesse dia você deve separar-se de qualquer atividade que traga alguma rentabilidade para o seu sustento e você deve se dedicar, como eu acabei de dizer, você deve se dedicar a servir a Deus, se relacionar com Deus e se relacionar com as pessoas. Jesus ele foi muito questionado sobre esse mandamento, porque no sábado, quando ele curava as pessoas, quando ele servia as pessoas, os fariseus que tinham aquela ideia de que tinha que ser no sábado e era o chamado o dia de não fazer nada, dia da preguiça, porque era pecado trabalhar, eles olham para Jesus e falam assim, olha, mas por que o senhor está curando no sábado? Não sabe que a lei diz que não se deve trabalhar no sábado? E Jesus, então, ele debate isso e ele diz assim, eu sou o Senhor do sábado. Vocês não entenderam o espírito da lei. Vocês estão levando ao pé da letra uma coisa que não era para ser assim. Quando você vê um boi seu caindo num buraco, você em dia de sábado não vai lá e salva ele? Por que a gente não pode fazer caridade no dia de sábado em relação à vida das outras pessoas? Ou seja, eles tinham entendido que não podia fazer qualquer tipo de trabalho. Me lembro de pessoas no passado que elas sequer não faziam comida no domingo, guardavam domingo, né? Então não podia fazer comida no domingo, não podia varrer a casa no domingo, não podia fazer uma série de coisas no domingo, porque era dia santo, dia sagrado. E aí entendiam errado de novo. O que o Senhor está dizendo não faça nesse dia um trabalho remunerado, algo que vai pensando em sustento ou melhorar a sua vida física. Mas nesse dia invista na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, a sua vida com a família, com as pessoas que te cercam. Pratique a caridade, né? Se dedique às coisas espirituais sem aparentemente ter nenhum ganho físico. É nesse sentido. E Jesus chega a dizer assim, eu sou o Senhor do sábado. Ou seja, entre o sábado, entre o dia de descanso e o Senhor, o mais importante no dia de descanso é o Senhor e não o trabalho ou qualquer outra coisa que a gente venha a fazer. Deus, o relacionamento com Ele é muito mais importante. É tempo de voltar-se para a palavra, é dia de você ler mais a palavra, de orar mais, de cantar louvores ao Senhor, de se relacionar bem com sua família e também com o nosso Deus, ok? Agora, quando nós fazemos isso, quando a gente reserva um dia para o descanso, e não só o descanso físico, mas também no sentido de nos consagrarmos ao Senhor um dia, isso nos ajuda a voltar para o eixo. Porque a gente passa nos dias normais trabalhando e a gente se envolve com tantos problemas, com tantas situações, que pode ser que a gente se perde um pouco na nossa espiritualidade. O sábado ele é bom para nos trazer de volta, para a gente ficar pensando assim, calma, acalmar a minha vida e todas as vozes ao meu lado e deixar para me sintonizar com Deus e fazer uma autoanálise pessoal e pensar em que área eu preciso melhorar, o que na minha vida eu preciso acertar diante de Deus. Olha a importância de você ter um sabá
na sua vida, né? Não somente, como eu disse, no dia de sábado, mas a cada 6 dias trabalhado no dia de descanso. Fazer isso nos mantém um equilíbrio, né? E a gente fica com a vida muito mais tranquila. A outra questão é que às vezes a pessoa pode perguntar assim, mas e se eu não trabalhar todos os dias, eu não vou conseguir levantar o dinheiro necessário para pagar minhas contas. Aqui já é uma questão de confiança. Quando a gente obedece a palavra de Deus, a gente tem que deixar que Deus faça a parte dele, porque ele sempre faz. Então, quando o Senhor está dizendo assim, trabalhe 6 dias e folga 1, ele está dizendo assim, deixa que eu vou sustentar você. Eu vou cuidar de você de tal maneira que você não precisará trabalhar no dia de descanso. Deus é que nos alimenta, que nos sustenta. E isso é uma questão de fé. Eu vou trabalhar 6 dias, eu vou descansar em 1, confiando de que Deus vai me abençoar de tal maneira que aquele trabalho que eu fiz durante 6 dias será o suficiente para me sustentar todos os dias da minha vida. É assim. E mesmo se faltar o trabalho, é Deus que nos sustenta. Ele levantará meios e recursos, talvez nem imaginados por mim, mas Ele sempre nos sustenta e nos guarda. Eu tenho uma proposta interessante em relação a esse mandamento. Como eu disse aqui, surgiu uma discussão há muitos anos atrás nos Estados Unidos de irmãos que uns queriam guardar o sábado, o dia de sábado. Outros achavam que não, que era no domingo, que era o dia que o Senhor ressuscitou. E essa discussão fez com que surgisse o que nós chamamos hoje de fim de semana. Ou seja, sábado e domingo são dias mais leves, que a maioria, pelo menos a maior parte da população não trabalha. E a minha proposta já que houve essa discussão, por que não aproveitar essa situação, né? A gente trabalha de segunda a sexta, e no sábado você tira um dia de descanso para o seu entretenimento, para a sua diversão. Pegue o domingo e dedique ele à sua vida com Deus, já que é um dia que normalmente, fora desse período do coronavírus, né? Mas normalmente é um dia que a gente vai mais à igreja, a gente vai de manhã, vai à tarde, vai à noite, né? Então, é um dia muito propício para você se dedicar mais à sua espiritualidade. Não que tenha que ser sábado ou domingo, isso é só uma sugestão. Ou seja, trabalhe 5, os outros 2 dias que sobrem, você pode usar isso. Para você se divertir, para o seu entretenimento, para você fazer aquilo que deseja. E no outro, para você se dedicar mais ao seu relacionamento com Deus. Essa é uma maneira da gente guardar o sábado ainda nos nossos dias. O importante lembre que o seu corpo tem um limite. Deus fez ele para trabalhar por 6 dias e ele precisa descansar no 7º. Você pode até querer não dar crédito para essa orientação do Senhor, mas lembre que foi Ele que fez você, Ele que te criou, Ele conhece o seu corpo melhor do que você mesmo. Se a gente não parar por obediência ao princípio do Senhor, ao mandamento aqui de descansar um dia em 7, pode ter certeza, uma hora a conta chega e você, querendo ou não, terá que parar. Isso aconteceu com o povo de Israel. Eles pararam de obedecer esse mandamento e aí eles foram levados escravos para outra nação. E lá, a terra que eles haviam sido conquistados, porque Deus havia dado a eles, descansou por um tempo para que se recuperasse exatamente o tempo que Deus havia dito que deveriam dar de descanso para a terra e eles acabaram não dando. Então, querido, a conta sempre chega. Leve Deus a sério. Os princípios, seus mandamentos visam o nosso bem. Honre ao Senhor com a sua vida. Não deixe que o nome de Deus caia em descrédito. Não use o nome do Senhor em vão. Que Ele possa ser honrado na sua vida. Mas mais do que isso, tire um dia em 7 para você se dedicar mais ao seu relacionamento com Deus, com a sua família e assim você poder ter uma vida muito mais equilibrada, muito mais feliz. Que Deus nos abençoe. Curve sua cabeça e eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque as tuas palavras são palavras sábias, que sempre nos instruem a ter uma qualidade de vida muito melhor. Nos ajude a sermos mais parecidos com o Senhor, de maneira que a nossa vida honre o teu santo nome. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém
e amém. Queridos, só lembrando, no próximo domingo é o primeiro domingo do mês. Então nós celebraremos a ceia do Senhor. Se você puder comprar o seu pão, o seu suco de uva, a uva, se você tiver crianças em casa, compre, prepare tudo para que no domingo, na hora do culto, a gente possa celebrar a ceia juntos. Que Deus nos abençoe e tenham todos uma semana abençoada.